Boa noite, está começando mais um programa Oração da Meia-Noite. Eu sou o pastor Dilson, estou aqui na presença do nosso Deus, com a sua permissão, para abençoar você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E desde já, prepare o seu copo com água, que nós vamos orar à meia-noite e vamos apresentar ao Senhor Jesus sua casa, sua família, sua vida, apresentar o desejo do seu coração, na certeza que o Senhor Jesus está nessa programação para abençoar você, para dar a tua vitória, para que a tua vida venha ter bênçãos, venha ter vitórias em Cristo Jesus. O mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. O mundo teremos aflições. Então, é necessário que você venha estar firmado na palavra de Deus para vencer o mundo, para vencer as aflições. O texto que eu separei aqui para você é muito forte e poderoso. Como de costume, antes da oração a gente lê um texto, lê uma palavra para avivar a sua fé, para fazer você crer nesse Deus Todo-Poderoso e assim orarmos e o Senhor Jesus confirmar a bênção e a vitória. No livro dos Salmos, capítulo 23, é aquele salmo conhecido, onde diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Mas eu quero destacar aqui o versículo 4, quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É um versículo poderoso e quem menciona ele é Davi, que por diversas vezes passou literalmente pelo vale da sombra da morte e sobreviveu e saiu vitorioso. E no final ele diz: porque tu estás comigo. Quando Deus está com você, você não precisa temer nada. Absolutamente nada. É só crer nele e confiar que ele vai livrar você e vai lhe abençoar. O vale da sombra da morte que Davi passava eram as guerras. Mas você pode sim estar agora, nesse momento, assistindo a nossa programação em cima de uma cama, no leito do hospital, na sua casa mesmo, ou até mesmo o médico desenganou você, até mesmo você está aí com uma doença terminal, enfim, de fato também passando pelo vale da sombra da morte. E se Deus for com você, você não precisa temer. Você vai passar e vai vencer essa doença e vai vencer essa enfermidade. Ou até você que está sendo ameaçado de morte por alguém, que até já matou outras pessoas, e você está aí preocupado, com medo, assustado. Enfim, seja qual for o seu vale, o segredo é Deus estar com você. Talvez você não esteja passando pelo vale da sombra da morte, mas você pode estar em momentos difíceis que até dizem, para mim melhor é morrer. Talvez você esteja passando por ataques espirituais terríveis que não deixam você dormir nem descansar, oprimido, sobrecarregado, angustiado, depressivo. Tem pessoas que ela está depressiva, que ela deseja a morte. Outras vivendo uma sensação de morte. Eu já atendi muitas pessoas com essa sensação que vai morrer. E é muito forte, toma ela, e ela perde o fôlego, perde a paz, vive horrores, porque o diabo está oprimindo. Mas aqui, o salmista Davi, o rei Davi, o homem de guerra, de muitas lutas, de muitas batalhas, que passou por diversas vezes pelo vale da sombra da morte. Nós conhecemos a história principal, que é a luta de Davi e Golias, mas acredite, Golias, pelo que Davi enfrentou dali por diante, foi fichinha para ele. Ele passou por vales da sombra da morte por diversas vezes em guerras que ele estava totalmente em desvantagem. Mas ele destaca, no final do versículo 4, não temerei mal nenhum,
porque tu estás comigo. Aí a pergunta é, Deus está com você? E aí você diz, pastor, como é que eu sei que Deus está comigo? Para Deus estar com você, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ter o seu filho. Tem que ter o Senhor Jesus. Está escrito, o Pai ama o Filho e todas as coisas foram entregues em suas mãos. Está escrito que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então, para Deus estar contigo, você tem que ter o Senhor Jesus. Você tem que ter o Filho dele. E para você ter o Filho do Senhor Jesus, ou melhor, o Filho do nosso Deus, o Senhor Jesus, você tem que invocá-lo como teu Senhor e teu Salvador. Você tem que crer que Ele morreu na cruz por você. Você tem que acreditar que aquele sangue que foi derramado na cruz foi para lavar seus pecados. E quando você crê, você confirma toda esta fé no seu batismo. E ao sair das águas, Deus é contigo. E você não precisa temer o vale da sombra da morte. Você não precisa temer a ameaça de assassino ou sei lá de quem está atrás de você. Você não precisa temer a opressão, a depressão, nem tampouco essa sensação de morte mentirosa e enganadora que está aí fazendo você passar por momentos difíceis. Se Deus é contigo, não temas. Ele vai te dar a vitória. Ele vai fazer você vencer. O mundo, o inimigo, o Satanás, seja quem for que estiver se levantando, vai cair por terra. Davi viu todos os seus inimigos, por mais que poderosos que fossem, caírem por terra. E ele saiu vencedor. Porque ele declara que ele estava com Deus e não precisava temer. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi, ele temia se Deus não estivesse com ele. Davi morria de medo se fosse abandonado por Deus, mas com Deus ele não temia nada. A confiança de Davi a Deus era extrema, era poderosa, era muito forte. Ele não olhava mais para o inimigo, nem para exército nenhum, nem para a capacidade dele. Ele não tinha esse olhar. O olhar de Davi era no Senhor. O olhar de Davi era em Deus. O seu olhar tem que ser em Deus. O seu olhar tem que ser em Jesus. O seu olhar tem que ser na palavra, na promessa. Aí você não vai temer. Você não vai temer a morte, nem doença, nem dor, nem sofrimento, nem tribulação. Tem pessoas que ela vive assustada pelo que pode acontecer na sua vida. Ela fica pensando e remoendo a noite toda, e se isso acontecer, e se isso acontecer, não vou suportar. E olha que nem aconteceu. Ela está sofrendo por uma hipótese que nem existe. Pela hipótese que nem passa pela imaginação. Mas o diabo consegue fazer ela oprimir, sofrer. O diabo consegue oprimir com esse pensamento que ela não existe, mas ela traz na mente e sofre e padece. Ora, você não deve temer o que está acontecendo, imagine algo que você está imaginando. Mas o diabo, enganador, mentiroso, ele faz algumas pessoas sofrer com hipóteses que ainda não aconteceu, nem tampouco vai acontecer. Se o meu filho morrer, o que vai ser de mim? Se eu ficar desempregado, o que vai ser de mim? Se eu adoecer, e quem vai cuidar de mim? E fica com esse pensamento tolo, enganoso, e sofre, padece, angústia e tristeza, e o diabo oprime. E eu ensino a você algo. Cada pensamento negativo que o diabo colocar em você para te assustar e fazer você ficar depressivo, diga a ele que você vai vencer, que você não vai temer doença, que você não vai temer perda nenhuma, você não vai temer nada que ele possa fazer na sua vida, porque Deus é com você.
Veja o texto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, Davi estava falando de algo que podia acontecer. Ele não estava aqui falando, Deus me livre do vale da sombra da morte, Deus me livre da doença, Deus me livre desse problema, não. Ainda que eu tenha que enfrentar, ainda que eu tenha que passar, eu não vou temer porque Deus está comigo. Você que confia em Deus, você não tem que estar com medo de situações difíceis. Você que confia no Senhor Jesus, você não tem que estar com medo de algo que vai acontecer ruim. Você tem que estar confiante que por mais que você venha passar, por mais que você venha estar numa situação difícil, Deus é com você e Ele vai te dar o livramento e vai te dar a vitória. Vou orar por você. Eu tenho certeza, em nome de Jesus Cristo, que ao término desta programação, você vai estar fortalecido. Não tenha medo de fazer o exame, não tenha medo de problema, não tenha medo do vale da sombra da morte, não tenha medo do que o diabo possa vir fazer na sua vida. Apenas faça com que Deus esteja com você. E o meio pelo qual Ele está com você é através do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. O momento é de oração. E nós vamos pedir a Deus em nome de Jesus. E aí Ele vai te atender, porque Ele vai estar com você. Pegue o seu copo com água, apresente em oração junto comigo e Deus vai colocar do seu poder nesta água e quando você tomar em nome de Jesus, o poder de Deus vai passar sobre a sua vida e vai afastar esse espírito de medo, de atrapalho, de perturbação que talvez esteja escravizando. Meu Deus e meu Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor está nesta programação, porque estamos em nome do Senhor Jesus, apresentando este programa, orando a Ti em Tua presença. E sabemos, meu Deus, que essa é a chave. Cristo Jesus é quem nos leva ao Pai. É o Senhor Jesus que faz o Deus vivo estar conosco. E por isso eu peço que esta água que eu apresente a todos aqui comigo, em suas casas, no seu trabalho, seja onde for, o Teu poder, meu Pai, venha estar nesta água. A Tua unção, meu Deus, venha estar nesta água, em nome de Jesus. E aquele que tomar, o Teu poder passe para a vida dele, de maneira que o mal, a doença, nem pensamento negativo, nem a opressão possa ficar. Venha sair todo o mal, em o nome de Jesus. Seja essa água tomada pelo Teu poder. Amém, Jesus. Tome da água. Deus está operando na sua vida. Sinta o poder de Deus na sua vida agora, em nome de Jesus. Destruindo a doença, a enfermidade e toda a maldição. E agora eu continuo a oração, falando para você que está passando pelo vale da sombra da morte, ou talvez numa situação difícil e complicada, eu peço ao Senhor Jesus Cristo, eu imploro agora, que Deus venha estar com você, que Deus venha entrar na sua causa, que Deus venha entrar na sua vida para te dar a tua vitória. E aí a doença vai cair por terra, o teu inimigo vai fugir, bater em retirada, todas as ameaças vão cessar e o inimigo vai perder as forças. Você que está aí sofrendo com pensamentos opressores, mentirosos, fazendo você imaginar coisas que não vai existir na sua vida e você se perturba, que o Senhor Jesus retire este mal da sua vida. E você que está em uma sensação de morte e por isso tem tirado a sua paz, eu digo a este mal, a este demônio, esse espírito opressor, retire-se desta vida agora, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Seja agora abençoado e fortalecido em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te fortaleça agora. Sinta o poder de Deus na sua vida. Se você puder, respire bem profundo, diga graças a Deus e tenha certeza do poder de Deus na sua vida. Amém. Encerra a programação e a oração, lendo mais uma vez o que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Leia essa palavra,
coloque dentro do seu coração e creia nela. Deus vai te guardar, te proteger. Ele está com você, em o nome do Senhor Jesus. Boa noite. Seja cristocêntrico.